Pronto, estamos gravando. Professor Roberto, agradeço a sua atenção com a gente sobre o curso a ser desenvolvido, que é uma introdução ao método dos elementos de contorno. Esse curso, reforçando, vai ser do dia 5 até o dia 8, sempre iniciando às 15 horas e indo até às 17 horas. E faço um apelo para que as pessoas sejam pontuais, para que a gente possa ter o maior proveito possível de discutir sobre o assunto. Agradeço a presença de todos vocês, não só os nossos alunos, mas pessoas de fora, de outros lugares até. Então, agradecemos aí a presença de vocês. Passo a palavra ao professor Roberto, fica à vontade, obrigado. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos, né, que acabaram de chegar ali também. Agradeço muito aí as palavras do professor Eliandro, né, que ele está me supervisionando, né, nesse curso, né, de pós-doutorado aí, na área de matemática aplicada, né, nessa parte que trata aí de métodos numéricos em si, né, e como ele já me apresentou, né, mas só para reforçar um pouquinho, né, me chamo Roberto, trabalho na Federal do Paraná, no Centro Politécnico em Curitiba, sou do departamento de matemática, e basicamente aquilo que eu tenho feito desde o meu mestrado ali, no doutorado, foi explorar alguns métodos numéricos em específico, né? Em específico, trabalhei com redes neurais ali no mestrado, e no doutorado eu fiquei assim com aquela impressão que eu falo para vocês, assim, de caixinha preta, né, da parte das redes neurais, né, e eu decidi ir para um método que eu tivesse talvez até um pouco mais de possibilidade de fazer as manipulações matemáticas para poder entender bem a estrutura em si, né. E o método de elementos de contorno foi um método que surgiu, assim, entre as disciplinas que eram ofertadas no programa de pós-graduação em métodos numéricos da Federal, aqui em Curitiba, como um dos métodos, né, possíveis, né, da mesma maneira que diferenças finitas também foi pauta, né, do curso que eu participei na época ali, elementos finitos também, e o elementos de contorno, ele tinha uma linha, mas era uma linha, assim, que tinha poucas aplicações, né, poucos estudantes iam para essa linha. Então, eu acabei me aventurando nesse método em si, nos últimos anos aí, e olha, eu tenho, é difícil falar do ponto de vista de comparação, né, mas eu tenho me surpreendido, assim, cada vez mais com algumas aplicações que eu tanto busco, né, como outras que eu tento resolver por esse método e que tem funcionado muito bem. Então, eu vou começar a compartilhar uma tela com vocês, a ideia, até para que todos entendam a ideia desse mini curso, né, e algo que eu sempre gosto de falar, né, que também você que está aí ouvindo, né, também não se frustre, né, ao final do curso, porque esse curso em si é um curso introdutório, é um curso básico, né. Eu tenho já uma programação específica para tratar nesses dias aqui, porém, dependendo do volume de perguntas que forem surgindo, né, ou dependendo da velocidade com que o grupo for absorvendo, a gente pode ir mais longe ou menos, né. E daí tem um material, que está tudo ele em PDF, que eu vou compartilhar com vocês, acho que no final de cada dia, ou talvez até o final do curso, que dá um material mais completo, algo que eu produzi, mas os primeiros slides que eu vou estar apresentando para vocês aqui, falam mais a parte histórica do método. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a parte histórica, mas gostaria também de deixar sempre a palavra aberta para todos, né, que depende de alguma sugestão, alguma questão de pergunta que possa surgir ali, às vezes é mais fácil responder pontualmente do que depois voltar na questão em específico, né. Também falo para todos, né, reconheço, né, que esse é um método, como eu falo, um método, sim, bastante novo, tem muito por fazer, né, eu sei uma pequena parte dele, mas também as minhas respostas também vão ser limitadas, né, mas é aquela coisa, me comprometo também a ir atrás de mais informação, caso eu não tenha todas elas comigo, né. Bom, então vou compartilhar uma tela aqui, ó, só confirmam para mim, por favor, se vocês vão estar vendo daqui a pouquinho, uma tela no PowerPoint, sim? Tá chegando, Roberto. Isso, só tirar esse ocultar aqui. Então, isso, um PowerPoint para todos, né? Ok, estamos vendo. Ótimo. Alguém não está vendo a tela aí de PowerPoint? Isso é de praxe, né? Sim, né? Ok, todo mundo, Isso. tá ok. Essa pergunta sempre é feita, que como nós estamos sempre em aula online, né? Então, pessoal, então,
estão vendo? Tal, isso vai acabar surgindo bastante na nossa conversa aqui. Então, como eu falei, né, um pouquinho sobre, né, um pouquinho sobre o método dos elementos de contorno, né, vou acabar falando um pouquinho também dessa parte, talvez, histórica, que eu acho que do ponto de vista de qualquer método, quando ele se coloca como algo novo, é bom entender, inclusive, da onde ele veio, quais são as suas raízes em si, né. Então, quando você pega, né, o método em si e analisa o ponto final, né, onde ele teve a sua roupagem e a partir da qual ele recebeu um nome, isso aconteceu, né, em meados de 1978, na verdade foi exatamente nesse ano, um trabalho desse argentino aqui, né, Carlos Alberto Brebbia, né, mas ele faleceu em 2018, recentemente. Mas quando você pega a linha histórica do método, né, ele, basicamente, ele era um pouquinho mais antigo, mas ele tinha, basicamente, uma nomenclatura, talvez, um pouquinho, que não chegava a descrevê-lo como ele era exatamente. Então, se eu pegar dessa linha do tempo aqui, ó, depois eu vou mostrar um outro artigo ali, que trata de algo até mais amplo, né? Basicamente, o método pode-se dizer que ele começou, né, a ser gerado, né, com os trabalhos aqui de Freedom. Então, mais ou menos ali, né, em 1903, onde ele tentava resolver algumas equações diferenciais de maneira integral, né, ou seja, são equações integrais. Quem trabalha com diferenças finitas, né, está acostumado a resolver sempre um problema que é diferencial. Então, você está com uma equação diferencial e você resolve equações, né, nesse formato. Mas essas equações diferenciais, elas podem ser resolvidas de outra forma. De que forma? Com o tipo de equacionamento integral. Então, essas integrais que são tratadas nessa época aqui, ó, já começavam com pequenos ensaios, né, ou seja, já era o pequeno embrião lá, estava sendo desenvolvido até chegar no método que é conhecido hoje, né. E, claro, né, o método foi evoluindo, mas, ao mesmo tempo que ele foi evoluindo, teve várias pessoas que participaram, né, do ponto de vista de matemáticos, físicos, engenheiros, dadas as aplicações necessárias para tal fim, né, mas o que, basicamente, deu um impulso grande no número de aplicações é essa parte que fala da parte computacional, né. Então, aqui, em 1960, já tinham mais trabalhos surgindo, também nessa área, com essa parte de análise numérica, né, ou seja, como colocado aqui, né, soluções numéricas modernas, né, inclusive já com o uso de equipamentos, né, como computadores, mas os iniciais, né, as máquinas de cálculo em si, né, e outros autores, né, que foram surgindo aí, né, Jason e Sims, já com uma teoria já potencial, né, problemas de duas dimensões aqui, né, um pouco mais à frente, trabalhos de Rizzo, né, esse Rizzo, ele trabalhou muito com elasticidade. Então, quando se fala assim, por exemplo, problemas aplicados, né, aonde eu vou encontrar, né? Ó, aqui é um problema de fluxo, né, um problema potencial. Aqui eu já tenho um problema de deformação, né, um problema de elasticidade. Então, o método em si, ele é bastante versátil, né? Tanto é para problemas estáticos, como para problemas dinâmicos, né? Ou seja, problemas que evoluem no tempo, né? Em 1968, já tinham trabalhos de Rizzo, que já faziam, basicamente, o uso, né, das equações integrais, mas não tinham, né, essa cara final do elemento de contorno. E, claro, muito mais autores eu poderia incluir aqui nessa linha, né, eu acabei selecionando alguns, né, mas, basicamente, né, o método se tornou muito conhecido a partir dos anos 80. Por quê? Porque em 1979, né, Carlos Alberto Brebbia, ele escreveu o seu primeiro livro, né, ou seja, um material organizado, né, com teoria e tudo mais ali, e aplicações sobre o método dos elementos de contorno. Então, eu vou voltar um pouquinho numa outra tela, que eu vou fazer um vai e vem aqui entre os slides, tá? Mas, quando eu falo dessa parte histórica, eu vou voltar para uma tela que está aqui, ó, que isso vai acabar ficando como sugestão de leitura. Depois eu vou deixar um link certinho para todos ali, tá? Vocês continuam vendo a minha tela, vocês estão vendo um PDF agora, certo? Isso, um PDF. Isso. Então, assim, ó, eu sempre tento mesclar um pouquinho, né, para não ficar algo tão na mesma linha, né, sequencial em si. Mas esse trabalho,
que é um trabalho que fala basicamente, né, fala um histórico, né, do método de elementos de contorno. Eu acho que é um dos trabalhos que eu já li, que é um dos mais completos, né, que falam basicamente das participações dos matemáticos, dos físicos, dos engenheiros em si ali, para até chegar no Brébia, que é esse rapaz que eu acabei de comentar ali, né. Inclusive, essa revista, né, a Indiana Analysis, né, o Carlos Brébia foi um dos editores, né, chefes dessa revista por um tempo, né, por um bom tempo, na verdade. E esse trabalho aqui, como eu falei, eu vou deixar como uma referência para leitura posterior, mas o que eu gostaria de ilustrar para vocês aqui, ó, é a imagem de um matemático que é muito conhecido, né, e porque cada vez que nós falamos, né, quando o método começou, ou quem desenvolveu, é como se nós estivéssemos procurando um pai para isso, né, e às vezes esse pai, assim, ele é um pai que é um avô, bisavô, e olha lá, né, muito mais, né, para frente, né. E tem esse cidadão que aparece aqui, né, o Euler, né. Então, óbvio, né, o Leonardo Euler, ele fez muito, 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 muito mesmo pela matemática, né, só que as ferramentas que ele desenvolveu, acredito eu, que muitas delas ele nem imaginava, né, no que poderiam resultar, né. E quando você pega uma linha do tempo do método de contorno e começa a pegar os fundamentos matemáticos, você acaba chegando no nome dele, acaba chegando, né, em Lagrange, né. Então, são pessoas aí que viveram seu tempo, né, e o tempo que viveram aqui tiveram ótimas contribuições dentro da matemática, né. Então, como eu falei, né, são vários autores da matemática que vocês já conhecem aí, né, e que, de certa forma, né, todos os que vieram na sequência foram usando pequenas ideias de um, de outro, de um e de outro, e esse Carlos Brébia que eu comentei, ele aparece um pouco mais para frente, né. Outro também, né, que não falta, né, muito conhecido por vocês, né, Gauss, né, também ele tá em muitas aplicações, né. Deixa eu só avançar um pouquinho para encontrar a foto do Brébia, né, para quem queira postumamente, né, mas conhecê-lo, né. Uma pessoa, um argentino, como já comentei, que basicamente batizou, né, o método em si, né. Vou chegar no nome dele já. Eu estou passando basicamente com as imagens desses autores aqui, ó, que é justamente para ver, né, o quão longe, né, o método já vinha meio assim desenrolando, mas sem uma identidade, né. As pessoas simplesmente publicavam usando a ferramenta tal, mas não com um nome específico, né. Até que essa alcunha veio com Brébia, né. Então, mais para frente aqui, ó. Não, Jason. Ó, quero deixar a imagem do cidadão aqui. Veja, tem muito da matemática que fala ali para chegar, né? Então, esse aqui à direita, né, é o Carlos Brébia, né, como eu falei, nasceu em 48, mas aqui ele não era falecido ainda quando esse artigo foi feito, né? Mas ele nasceu na Argentina, né? Então, né, um irmão nosso aí, né, que de certa forma brilhou, né, na matemática, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, né, com muitas publicações e mais de 500 publicações, né, e grande parte delas voltada para o método de contorno, né. E o livro que ele escreveu foi basicamente aquele que deu nome ao método em si, né. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, né, nessa tela do histórico que eu havia comentado, porque quando falo do método, às vezes fica até uma pergunta, né, mas por que usá-lo ou por que não usá-lo, né? Então, quando fala de vantagens, né, desvantagens, né, então o método é um método que tem uma acurácia, né, porque de certa forma a gente utiliza a solução fundamental, né, na solução integral. Então, depois eu vou mostrar para vocês, né, que no contorno a resposta que a gente encontra numericamente, ela é exata, né, e para problemas de domínio a gente consegue encontrar uma resposta aproximada, mas também com um grau de precisão muito alto, né. Tem uma questão de eficiência, quando fala nessa redução aqui, né, na dimensão das matrizes que vão aparecendo, devido a eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, aí eu vou resolver uma corda, né, ou seja, um problema unidimensional, mas esse problema unidimensional, por meu modelo matemático, para discretizar, eu vou precisar só discretizar os extremos. Se eu pegasse essa barrinha aqui em vermelho, por exemplo, eu só precisaria das informações aqui do contorno para montar o meu sistema de equações para resolver toda ela, né? Se fosse uma placa 2D, como a tua tela do seu computador, do seu celular aí, para eu resolver o problema, eu não preciso discretizar todo o domínio para resolvê-lo. Basta que eu analise a borda dele. Daí o nome, né? A fronteira, né? O contorno em si, né?
só com a fronteira eu já consigo resolver, né, problemas, inclusive, de domínio, né? Se é um problema de volume, você pode imaginar, né, um cubo aí específico, para resolvê-lo, basta que eu trabalhe com as superfícies dele, né, e não com todo o sólido em si, né? Então, por isso que, quando falo dessa redução da dimensão, tem a ver, obviamente, com as matrizes, né, do sistema que você vai gerando, que elas são até reduzidas comparadas a outros métodos, né? Bom, o método é muito bom para problemas de estresse, né, com cargas concentradas, né, inclusive para problemas com domínio infinito. Isso aqui também é um problema quando você está resolvendo com método, com discretização, né, como alguns que eu já citei aqui, mas o método de desenvolvimento de contorno, ele tem essa facilidade, né, porque você não precisa discretizar todo ele para resolver, você pode ter a informação do contorno, e com a informação do contorno, por exemplo, ou tratar com uma cavidade, né, você chegar a resolver um problema num domínio infinito específico, né. E também para problemas de cascas, né, como fala aqui, né. Então, para modelar estruturas com cascas, né, no caso de volumes, serve muito bem, né. Então, aqui tem até essa parte, né, mais pura em si, falando de integração, né, de superposição, né. Então, basicamente, a formulação entre as suas vantagens, ela se aplica muito bem a problemas de valores de contorno, né. Óbvio, né, tendo as condições de contorno ali, você já consegue ter uma solução numérica bastante precisa em si, né. Desvantagens, né. Bom, as desvantagens que aparecem aqui é que a matriz, as matrizes do sistema, quando você vai calcular elas nem sempre têm uma simetria, ou seja, e também são matrizes que são chamadas de densas, né, ou matrizes cheias. Eu coloco uma informação a mais aqui, é que as matrizes nem sempre elas são estritamente diagonais, né. O fato de ser estritamente diagonal, nós temos uma garantia que existe a sua inversa, né. O fato dela não ser estritamente diagonal, coloca isso em questão, né, coloca isso em xeque, né. Então, comparado com outros métodos, né, ele é um método que tem essa limitação, né, mas é pela formulação dele, né, isso acaba surgindo em si, né. Outra desvantagem é para problemas, né, quando você tem que fazer análise ao longo do tempo, para muitos tempos em si, né. Mas isso também é um problema que é de grande parte dos modelos numéricos em si, né. O que você não tem problema é na solução analítica, né. Solução analítica, você vai lá e roda só no tempo que você quer, né. Agora, na questão numérica, nem sempre isso é possível, né. Então, a questão de alocação de memória para isso, né, é um problema. Mas, hoje, com computadores de alto desempenho, né, e processadores aí com capacidades gigantescas de processamento, isso está ficando de lado, né. E a questão da solução é que, de certa forma, o método do desenvolvimento de contorno, ele é um método que ele é bastante, eu gosto de chamar ele como um método híbrido, que é assim que os artigos acabam, de aplicações, acabam citando o uso do método, porque o elemento de contorno, ele dificilmente, nas aplicações, pelo menos eu já encontrei algumas, mas na maioria, ele não aparece sozinho, ele aparece com outros métodos junto, ou seja, são métodos, inclusive, de diferenças finitas, ou até elementos finitos, ou até métodos que falam dessa parte computacional para torná-lo mais veloz, né. Então, tem transformadas rápidas que são utilizadas, né, algumas com transformada de Laplace, inclusive. Então, é um método, como eu falo, que ele é bem versátil, ele absorve, inclusive, outros métodos, né, e compõe muito bem, né, para a solução. Bom, vou avançando um pouquinho aqui, né, falar um pouquinho também sobre essa questão, né, da formulação original em si, né, e vou tentar colocar aqui uma breve diferença, né, pelo menos é o meu ponto de vista, né, em relação aos métodos que eu conheço, aqueles que eu li, né, mas, basicamente, a formulação que nós utilizamos, né, temos lá as equações diferenciais, né, diferenciais parciais e tal, para resolver, basicamente, nós temos, eu vou concentrar, né, nesse balãozinho aqui, à direita, pelo menos a minha tela aqui está à direita, né, que fala de diferenças finitas, né, esse daqui, que fala de elementos finitos, e nesse último, né, que óbvio que faz parte do curso, né, que é o elemento de contorno, né. Mas, quando nós pegamos, por exemplo, uma formulação, e nós trabalhamos com essas funções de base, né, quando elas são diferentes, eu tenho basicamente um problema resolvido por diferenças finitas, que é aquela formulação que eu comentei já hoje, que você pode resolver ela de maneira diferencial.
diferencial. Tem outros métodos, como o método dos momentos também, né? O método dos resíduos ponderados, também, de certa forma, ele também aparece com essa forma diferencial, né? Agora, quando nós damos um passo em relação às equações agora já integrais, ou seja, daqui para frente, né, dessa formulação fraca aqui, eu já tenho uma integração acontecendo, né? Se eu tenho uma integração na formulação original, eu já caio, por exemplo, no método dos elementos finitos, né? Que eu tenho uma integração aí feita para toda equação diferencial, né? Da mesma maneira que o método dos resíduos ponderados, né, na sua formulação fraca, também já utiliza uma integração, né? E aqui, quando eu faço mais uma integração, veja, então o que eu estou fazendo, né? Aqui eu não faço integração nenhuma, estou trabalhando no modo diferencial. Elementos finitos, né? Ou a formulação por resíduos ponderados, eu já trabalho, formulação fraca, na verdade, já trabalho com uma integração. Agora, se eu trabalho com mais uma integração desses operadores, eu acabo caindo em dois métodos, que um deles é o chamado método de Traps, né? E outro que é o elementos de contorno, né? Aqui, basicamente, as funções que eu vou estar utilizando, essa U e essa W, são as mesmas, né? E aqui já não. E aqui, no método de contorno, essas funções são diferentes. Mas vai caber um detalhe importante para essa funçãozinha W aqui, né? Para que o método dos elementos de contorno funcione, tem, basicamente, um ingrediente a mais ali que tem que ser colocado para que isso seja possível. Então, vou avançando um pouquinho, falar de uma equação em específico, né? E começar, já de certa forma, a falar um pouquinho da matemática, né, fazendo alguns cálculos para vocês, mostrando algumas integrações, como eu já falei ali, né. Então, pegar aqui uma equação de Laplace, por exemplo, né, com condições aqui, né, essenciais, condições naturais, né, potencial e fluxo aqui, né, muitos artigos trabalham com essa nomenclatura, né. Então, veja que não tem nada demais, né, estou só definindo o problema, de certa forma, né. Agora, no próximo passo, quando eu vou trabalhar com a questão do método dos resíduos ponderados, né, o que eu tenho aqui, basicamente? Eu tenho que eu começo a trabalhar com uma integração, né, uma integração, mas não é apenas uma integração, é uma convolução que aparece aqui, né, ou seja, eu estou multiplicando a minha equação diferencial, no caso era o meu Laplaciano igual a zero aqui, né, multiplicando por uma função de ponderação, né, e integrando ela no domínio, né. Essa informação que vem aqui na sequência, o teorema de Green, é só para refrescar um pouquinho e até para até pensar de uma forma que talvez vocês já estão acostumados, mas talvez nem todos, né? Porque quando eu trabalho com o teorema de Green, por exemplo, eu acabo escrevendo um problema de volume, né, aqui uma integral tripla, né, que é um problema bastante complicado, inclusive, eu consigo, operando com essa integração, escrever essa integral de volume como uma outra integral de volume mais simples de resolver, mais uma integral de superfície, né? Então, opa, aqui começou a aparecer a casca do volume, né? Ou seja, começou a aparecer a fronteira desse domínio em si, né? Ou seja, o próprio contorno, né? É algo que eu gosto sempre de falar também, quando lá no cálculo 1, quando a gente ensina, né? A gente coloca, às vezes, para o estudante a fala meio incompleta, né? Ah, pense você tem uma integral para calcular, só que é o integral do produto de duas funções, produto de U e V, né? Você já sabe como calcula isso, né? A integral do produto das funções vai ser o que? Vai ser U vezes V, menos a integral de V de U. Tá, só que tem que ter um cuidado, que quando você for falar desse assunto, né, a gente já fala para os estudantes, mas caso você tenha a oportunidade de falar no futuro ainda sobre cálculo 1, para falar que esse primeiro termo que aparece ali, ó, né, a integral de U vezes V, né, ou seja, esse produto, né, é igual a U vezes V menos a integral de V de U. Mas espera aí, o que é esse U vezes V? Esse U vezes V você avalia nas extremidades. Lembrando, né, você sabe, eu estou só falando isso, mas você avalia nas extremidades. Então, o que é isso? Esse U vezes V é uma integral também, só que é uma integral de contorno. Então, cada vez que você for resolver um probleminha de uma dimensão, lá, acho que você não vai esquecer mais, para quem já talvez não trata dessa forma ainda, porque aquele primeiro termo que aparece ali, U vezes V, é uma integral também, só que é uma integral de contorno, né?
e o que vem na sequência é a integral de domínio, como aparece aqui, né? Bom, para essa parte que fala desses resíduos ponderados, eu pretendo ir mesclando um pouquinho entre as apresentações, depois eu vou acabar voltando para poder, basicamente, justificar até melhor esse formato dessas formulações aqui em específico, né? Então, aqui eu já tenho a questão de uma integração, aqui a formulação inversa, duas integrações. Deixa eu dar uma olhadinha no próximo slide. Tá, é daqui que eu paro, então. Que eu vou compartilhar com vocês agora um outro arquivo, que é um arquivo que eu mesmo produzi. Ele, assim, inclusive, ele está em construção ainda. Eu pretendo enviar para todos vocês aí, né, depois, ou até o final do curso, né? Mas é um arquivo que ele é como se fosse uma apostila mesmo. Esse aqui são meus dois meninos ali correndo no Politécnico, né? Vejo que eles estão correndo bem no contorno aqui, né? Tá vendo ali? Então, eu tenho uma motivação aí até, né, a justificativa familiar para estar fazendo isso, né? Então, esse material, eu vou passar essa primeira parte de uma maneira rápida, tá? Eu já vou dar um zoom naquilo que interessa em relação ao contorno em específico, apesar que a introdução também é importante, né? Porque fala aí dos métodos em si, né? Ou das aplicações que já existem, né? Mas, claro, isso aqui eu vou deixar para você quando tiver um tempinho para ler num outro momento, né? Mas eu vou me ater nesse material às equações em específico, né? Então, aquilo que eu falei um pouquinho sobre... Pode falar, Leandro. Desculpa te cortar. Aumenta só mais um pouquinho a sua tela, por gentileza. Aí, Ficou um melhorou. pouco melhor? Opa, Isso. Agora melhorou. Obrigado. Ótimo. Isso. É sempre assim, ó, deixa o microfone aberto, quem tiver alguma dúvida, que é mais fácil de ir conversando, né? Então, esse material que está aqui, ó, ele é quase que a minha fala aqui, né, só que transcrita, né? Então, vocês vão reconhecer isso que eu acabei de falar no material em si, inclusive. E a questão dos fundamentos, né? Então, quando trata dos fundamentos do método de elemento e contorno, eu vou estar trabalhando aqui basicamente com um problema de uma dimensão por enquanto. Então, o que eu tenho aqui basicamente? Tem um operador, né, que é um operador diferencial, pode ser um laplaciano, pode ser uma derivada de terceira ordem aqui e tal, né, que tem uma força de corpo aqui no termo não homogêneo na equação, e vou trabalhar com essa expressão em si, né? Porém, né, eu tenho condições de contorno, da mesma maneira que eu já tinha definido no caso anterior, né? Vou acabar procurando uma solução aproximada, né, aproximada para esse problema, que pode ser, inclusive, como uma soma de funções, né? São vários métodos que utilizam isso, né? Acho que Galerkin usa bastante isso daí, né? Eu vou seguir um pouquinho mais à frente, porque a equação que eu quero bastante tratar com vocês é a equação que está mais para frente aqui, ó. Olha, essa parte depois também vale a pena dar uma olhadinha, que fala dos resíduos ponderados, né? Ou seja, é o outro método, né, que, de certa forma, vem um pouquinho antes do contorno, né? Mas só para falar de uma maneira rápida, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Se eu tenho o operador laplaciano, ou um operador qualquer diferencial aqui, né? E eu estou fazendo uma aproximação para chegar na sua solução, então, obviamente, que eu vou cometer um erro, né? Vou cometer um erro, e esse erro é diferente de zero, né? No domínio, em ômega, e nas suas condições de contorno, se eu tiver uma solução aproximada, eu também vou acabar cometendo um erro que também é diferente de zero no contorno. Esse gama aqui representa contorno. Só que na formulação dos elementos finitos, a gente acaba ponderando esses erros, acaba levando esses erros para dentro da formulação e faz com que no limite eles tendam a zero, né? Então, daí aí a gente acaba tendo a solução da equação diferencial. Mas deixa eu só, a equação que eu quero mostrar para vocês, ela está um pouquinho mais para frente aqui. Tem bastante matemática para dar uma olhadinha depois aí, né? Função de Green, como já vou falar daqui a pouquinho também, mas aqui é bem introdutório. Mas eu vou pegar com vocês aqui um problema aplicado, que fica, eu acho assim, do meu ponto de vista, até um pouco mais simples de entender o método em si, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Mais uma vez, tem um operador diferencial, né, aqui uma derivada de segunda ordem aqui, né, uma função, né, uma equação diferencial aqui, com mais alguns termos, termo U, termo X e tal. Estou definindo o problema, com condições de contorno, né, para U, chamando de U prescrito aqui, né, para fluxo também, com uma derivada desse U também prescrito, ou seja, são valores que são conhecidos do problema em específico, né,
Não precisa ser exatamente nesta ordem, pode ser na ordem oposta, pode ser U e U também, isso é indiferente, mas, como eu falei no começo, você vai resolver basicamente um problema de uma dimensão, uma barrinha, a partir das suas extremidades, né? Essa aqui é a ideia, né? Então, para esse caso, a sentença básica, né, de resíduos ponderados para essa formulação, ela vai levar em consideração o quê? Observe que aqui, ó, eu tenho o próprio problema, que era a equação diferencial posta lá em cima. Só que eu estou usando aqui uma U barra, só para representar que é uma aproximação que eu estou calculando, né, para chegar na resposta do problema. Mas essa equação diferencial toda, eu vou estar ponderando ela por uma função. Essa função W que está aqui. Então, daí que vem aquela questão que eu comentei já hoje, né, da integral do produto de funções. Vão aparecer alguns produtos aqui, né. Eu falei também que eu acabo levando, né, as condições de contorno para dentro do problema, né? Sim, estou levando a questão aproximada, né? Veja, estou levando aqui uma condição de contorno que é dada no problema e estou ponderando também ela por uma função W, que ela é arbitrária, a gente vai definir ela depois. Aqui eu fiz uma W, aqui uma W1, e aqui a outra condição de contorno que nesse problema foi posta, né, que era uma de potencial e outra de fluxo, né, também ponderada por essa outra função W aqui. Então, quando eu faço o integrando, né, ou quando eu calculo a integral desse primeiro termo aqui, ó, né, ou seja, da derivada de mais alta ordem, se eu faço ele duas vezes, né, o que eu acabo obtendo, né? Isso é um exercício prático, até vale a pena depois, se tiver um tempinho, fazer no braço isso, porque eu acho bem útil e interessante, é fazer esse cálculo apenas aqui, né? A derivada segunda de U em relação a x, né? Vezes W, que é essa integral que está aqui, ela vai resultar, integrando duas vezes por partes, ela vai resultar em duas integrais aqui, ó, de contorno, e mais uma integral de domínio. Só que tem uma coisa muito curiosa acontecendo aqui, ó. Observe que aqui, ó, o termo, né, de derivada de segunda, a variável era U barra, né? E quando eu fiz esse produto e integrei duas vezes, a derivada segunda passou para W. Então, por essa razão, que essa formulação aqui também recebe o nome de formulação inversa, né, de resíduos ponderados, que é a chamada formulação de elementos de contorno quando eu utilizo uma solução fundamental específica, né. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que, ao fazer esse cálculo, eu acabei invertendo, né, a variável no operador. Ou seja, invertendo no sentido de inversão, né, então, né, dw passou para dentro aqui, né, e u saltou aqui para fora. Lembrando que U é quem nós estamos procurando no problema, né? Então, daquela integral lá, e do resultado dessa daqui, substituindo na equação e agrupando alguns termos aqui, né? O que eu vou ter? Eu vou ter, basicamente, que essa integral aqui, ó, ela vem da onde, né? Ela vem dessa integral de domínio que está aqui, mas aqui tem um U vezes W, né? U vezes W é esse U que está aqui, ó. Não foi feito nada com ele. Só foi carregado junto na solução. E deixado, de certa forma, na mesma integral, né? Essa outra integral que apareceu aqui, ó, x, é a própria x que estava aqui, ó, que não foi feito nada por enquanto, né? Foi deixada ela em stand-by ali. Só indicando a integral. Agora, os outros termos que aparecem aqui, ó, são os termos que se referem a essa integração por partes feitas duas vezes aqui, né? Então, veja, aqui ó, eu já estou separando, né? E aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Aplicando ela em x igual a 1, menos, né? Em x igual a 0. A próxima, né? Cuidando com o sinal aqui, né? Menos em x igual a 1, menos, menos, mais, né? Em x igual a 0. E esses outros termos que aparecem aqui, ó, eles são as condições de contorno que são carregadas junto com a formulação, né? Então, próximo passo, o que é? É definir quem são essas funções W
W1, né, W2, que foi colocado no modelo. Então, eu não sei se até esse momento tá tudo bem, se eu preciso voltar em alguma etapa. Então, vou dar sequência, porque essa passagem aqui é bastante importante. Eu havia comentado que essas funções W1, W2 que aparecem no modelo, elas são arbitrárias, a gente define elas depois. Define depois quando? Agora. Né? Então, eu vou definir agora essa W1 como sendo a oposta, né, da derivada de W em relação a x, ou seja, ela vale quanto? Ela vale menos dw de x. W2 vai valer menos W. Por que isso é feito? Isso é feito que quando eu faço essa substituição desse termo aqui, por exemplo, olha, vai dar o negativo, né? Vai dar u dw de x em zero, mas com o sinal trocado. U dw de x em zero com o sinal trocado. Opa, vai eliminar esse termo aqui, ó. Concorda comigo? Ó, quando eu faço esse W1 igual a isso daqui, ó, eu elimino esses dois termos do meu equacionamento. Da mesma maneira que quando eu pego o W2, que está aqui, ó, e chamo ele de apenas W, ó, aqui vai ficar negativo, né? Aqui vai ficar negativo. E aqui vai ficar, vamos ver aqui, ó, os dois estão sendo aplicados em x igual a 1. Negativo com positivo, mais uma vez, os dois vão se cancelar. Então, alguns termos vão ser conservados no problema, que são as condições de contorno, mas alguns deles a gente consegue ir eliminando na formulação, né? Então, depois que foi feita essa substituição, essas duas substituições foram feitas, eu fico com esta equação aqui integral, que ainda assim, a gente vai fazer um esforço mais para resolver. Então, aqui, ó, eu tenho basicamente a função inversa, né, a formulação inversa de riscos ponderados, como eu já havia comentado ali, mas este operador que está aqui, ó, esse operador, nós vamos utilizá-lo para resolver esse problema aqui, ó. Então, o problema é, né, se a função W de ponderação for solução da equação. Então, aqui, ó, eu tenho essa equação diferencial, que vem desse termo que está aqui, e se eu aplicar ela como sendo um delta de Dirac, né, ou uma função impulso, né, também colocada, né, com esse nome, né, qual que vai ser o efeito disso daqui nessa integral, né? Bom, a solução fundamental desse operador aqui, ela, mais no exercício mais à frente eu vou apresentar para vocês, mas quando eu utilizo, né, essa função delta de Dirac aqui, ó, no lugar dessa expressão na integral, como está aqui, ó, só eu vou voltar um pouquinho a tela até para ilustrar melhor aqui, ó, eu tenho essa integral, né, de 0 até 1, de u barra vezes essa função. Quando eu aplico esse delta de Dirac, né, e calculo essa convolução que aparece aqui, o delta de Dirac tem uma propriedade muito interessante, que é a propriedade de amostragem, né? E essa amostragem basicamente pega da equação o seu valor em Xi. Aqui, se fosse apenas delta de x, né, seria em zero, mas aqui é em Xi, que pode ser qualquer valor. Então, essa integral aqui, ela tem um resultado. E essa integral de domínio que nós temos, nós conseguimos resolver ela a partir de um único ponto, que acaba sendo essa u de Xi, que eu deixei escrito aqui. Então, o que ficou no problema? Salvo essa integral que aparece aqui, ó, que só para uma questão didático-pedagógica foi colocada junto, né? Os outros termos que aparecem são termos de contorno. Todos termos de contorno. Tá? E essa daqui eu vou mostrar para vocês como resolve daqui a pouquinho, tá? Pessoal, até essa parte, alguma pergunta? Roberto, então, eles não vão fazer pergunta, mas eu vou fazer a pergunta deles, que está na mente deles. Então, quer dizer que o que você tem é uma equação diferencial para ser resolvida, com condições iniciais e de contorno. A hora que você vem e faz a aplicação do processo de integração, usando o teorema de Green e mais a manipulação, você reescreve o problema de uma outra forma. É isso, né? Basicamente. Basicamente, sim. Se for
como eu falei, isso aqui é um exemplo didático, né? Então, é de propósito que é colocada essa integral aqui, né? Que tem esse x aqui. Mas vamos supor que não tivesse, né? Que a equação diferencial fosse mais simples. Após fazer essa operação que eu mostrei aqui, eu já teria uma equação totalmente de contorno. Certo. Essa integral aqui, ela apareceu proposital, vocês já vão ver daqui a pouquinho como calcula ela, né? Que também, na verdade, ela é bastante simples, não tem nada demais aqui, mas na formulação, que é um problema de domínio, eu vou acabar representando a partir de valores de contorno. Então, tá, vou continuar, né, aqui. Então, essa expressão que aparece aqui, ó, né, esse delta de Dirac que foi utilizado, lembrando, né, ele tem uma característica de filtragem, importante, né, ler, inclusive, sobre a função, né, o que ela faz, né, aqui ela está deslocada, então se ela está deslocada, ela vai avaliar o valor de U em Xi, por isso que apareceu esse U de Xi aqui, né. Então tá, né, então, ó, aqui tem mais alguma observação, né, lembre-se que os valores U chapéu e DU chapéu são dados como condições de contorno, então, U chapéu e DU chapéu, eles são, na verdade, conhecidos, né, no problema. As incógnitas que eu vou acabar tendo são U e a derivada dele, né? Que é o U barra, na verdade. O barra e a derivada dele também. Então, vou só seguir aqui na sequência. Então, já falei, né, sobre essa questão da filtragem, né, que ele capta da função apenas seu valor em si. Então, o que eu tenho? Eu tenho que aquela equação lá em cima, equação 33, ela torna-se essa equação aqui. Tá? Agora, para essa equação, é importante pensar assim, tá, mas o que é esse W? Porque esse W aparece aqui, aqui aparece a derivada desse W, né? Então, na formulação de elementos de contorno, essa função W é a chamada de solução fundamental. A solução fundamental para aquele operador. Então, lembrando, nós tínhamos um operador lá, que era a derivada segunda de U em relação a x mais U. Nós igualamos ele a um delta de Dirac. Quando você resolve aquele problema, você acaba encontrando a solução fundamental do problema. E essa função W, ela é exatamente essa função. Então, a característica específica dos elementos de contorno é que nós estamos utilizando, por exemplo, uma aproximação de U, né, para poder encontrar essa resposta aí, mas essa função W, ela não é tão arbitrária nesse instante da formulação. Aquela W1 ou W2, sim, como eu mostrei já hoje, mas aqui não. Aqui, para eu ter a formulação de contorno, esse W é a solução fundamental do operador, né, do problema em específico. Né. A gente acaba utilizando essa letrinha aqui, né, U estrela. Aqui não tem nenhuma operação, tá? Não é uma operação, é só uma denominação. Nos artigos que vocês forem ler, vocês vão encontrar que esse formato. Alguns trazem apenas um U maiúsculo aqui e tal, sabe? Mas sempre é bom identificar que ele está tratando basicamente da solução fundamental, né? E a sua derivada, nesse caso específico, né, de potencial e de fluxo, né, é esse Q estrela aqui que aparece, tá? Então, até na formulação, quando eu acabo escrevendo de uma forma até mais simples, né, o que eu tenho? Eu tenho aqui, né, aquele primeiro termo, veja que aqui, ó, eu já não estou fazendo uso daquele U barra, né, apesar de que é uma aproximação, né, mas eu poderia, mas aqui eu já estou escrevendo ele como sendo apenas a minha U, que vai ser calculada a partir dessa integral de domínio, é o que mais? Vai ser calculada a partir de termos de contorno, né, ou seja, Q em 0, Q em 1, U em 0 e U em 1, como aparece aqui, multiplicadas por essa solução fundamental. Só um segundinho, pessoal. Mas e você e eu, nós somos número 1. Coisa curiosa, o celular ouviu a minha fala e colocou um protocolo, né? Bom, continuando, pessoal, desculpe. Então, essa equação aqui, ó, essa equação que nós temos é basicamente a lei de formação do sistema algébrico, né, matricial, que a gente vai utilizar para resolver o problema. Né? Então, como que eu utilizo isso num problema aplicado? Então, pensar assim, né, aqui eu coloquei como um problema resolvido, e basicamente o que eu tenho?
né? Vamos supor, né? Supor não, na verdade isso aqui é uma informação que é dada no problema sobre a solução fundamental. Então, a gente vai adotar agora essa função aqui, ó, seno, né, do módulo de x menos qi sobre 2, como solução fundamental do problema que nós tínhamos anteriormente, né? Então, só lembrando, né, o problema anterior era a derivada segunda de u em relação a x, mais u, mais x, igual a zero. E a sua derivada, aqui eu tenho meu u estrela, né? Lembrando que na formulação eu tenho que não usar apenas o u estrela, mas também o q estrela, né? E esse q estrela é a derivada da solução fundamental. Então, a derivada dessa função aqui, ó, por ela ter essa grandeza modular, né, tem que sempre separar ela, mas isso é da matemática elementar, lá que todos vocês conhecem bem, né. Então, eu tenho aqui, né, que para x maior que si, né, eu tenho aqui a função u estrela é seno de x menos que si, e a derivada é cosseno de x menos que si, né. Para x menor do que si, eu tenho a solução fundamental seno de xi menos x, né, para tornar isso aqui positivo, né, e aqui a derivada é menos cosseno de xi menos x. Ah, Roberto, mas quem é esse xi que foi aparecendo no problema aí? Então vamos definir, né, porque a equação que nós tínhamos ali anteriormente, eu já troquei agora por esses valores das funções, né, ou seja, a solução fundamental aparece aqui, né, veja, a sua derivada aparece aqui também, mas para eu ter um sistema algébrico, que é isso que eu estou procurando, né, a resposta do problema, eu tenho que definir quem é esse xi. Então, naquele problema que é aquela barrinha, né, que vai de 0 até um certo número, se eu tiver uma barrinha de 0, de um comprimento, né, de uma unidade de comprimento de 0 até 1, então, o que é o contorno? O contorno é a posição x igual a 0 e a posição x igual a 1. Né? Quais são os contornos? Né? 0 e 1. Né? Então, é isso que eu fiz aqui. Ó. Quando eu cheguei nessa formulação, nessa equação, substituo x por 0, vou resolver o problema aqui em si, né? Mas lembrando, né, que quando fala em x igual a 0, é porque eu estou usando esse xi, né? Ou seja, tudo que for xi, vou trocar por 0, montar uma equação, depois tudo que for xi igual a 1, vou substituir também na equação, uma de cada vez. Por quê? Porque aqui, ó, esses termos que são termos de contorno, eles já têm um x definido para ele, tá? Isso aqui é algo que eu posso até melhorar, escrever como sendo um xi, né? Xi igual a 0 e xi igual a 1, né? Na verdade, eu escrevi. Tá aqui embaixo. Eu achei que não tivesse feito, mas eu fiz. Então, aquela mesma equação, vou definir ela em xi igual a 0 e xi igual a 1. Quando eu faço isso, essa equação aqui de cima, ela é boa porque ela dá uma limpada nas variáveis, né? Veja que aqui, ó, eu acabei aplicando para o valor de x, né, o valor 1. Cosseno de 1 menos xi. Né, u de 1. Aqui, u de 0, cosseno de 0, de xi menos 0, ficou só xi. E aqui também, né? Então, dessa passagem para a próxima, veja que ficou uma equação até mais limpa, vou chamar desse jeito, né? Com menos termos, um pouco menos rebuscada. Agora sim, eu vou aplicar xi igual a 0 nessa equação, vai resultar o quê? Ó, vai resultar esta equação que está aqui, ó, xi de 0, até vale a pena se eu conseguir deixar as duas juntas aqui, né? Ó, essa integral aqui, né, claro, essa integral é simples de calcular, não tem dificuldade nenhuma, né? Porque quando eu tenho xi igual a 0, aqui vai ser, né, do seno de menos x aqui em si, né? O seno de x em si, para se tornar positivo. Essa integral é simples de calcular. Aqui são os termos que eu estou aplicando, olha. Então, ó, xi igual a 0, né, seno tal sobre 2, q de 0. O próximo termo, a mesma coisa, né? Aqui também, né? Ou seja, para todos os xis que aparecem, eu vou utilizar 0. Vou montar esta equação. Mesmo raciocínio para xi igual a 1. Então, eu estou na outra extremidade do problema, né? No outro contorno. E a equação que você vai ter é essa daqui, né?
Então, quais são as incógnitas do problema, né? O que aparece de incógnita aqui é U de 0, U de 1, Q de 0 e Q de 1, que aparece aqui, ó. Q de 0 e Q de 1. Então, lembrando, né, lá no começo, o que nós tínhamos? Nós tínhamos dado como condição de contorno um ou outro, né, ou os dois U's, ou os dois Q's, ou um U e um Q, e você vai acabar encontrando a resposta para a outra variável, né, naquela mesma posição, né. Então, aqui, ó, eu só organizei essas duas equações como um sistema matricial, até para ficar mais fácil de resolver e tal, né? Dá para resolver com determinantes, aqui da maneira até bem direta, né? E aqui, ó, agora eu acabo definindo valores. Então, supondo, né? Supondo que eu tenha, né, U de 0 igual a 0, U de 1 igual a 1, né? Então, eu vou procurar resposta para as incógnitas do problema. Se eu tenho esses dois valores para U, eu vou encontrar os dois que faltam, né? Vou encontrar os valores para Q, que é o que está como incógnita. E quando eu faço calculo a solução do problema, que daí aqui é álgebra linear direta, dá para fazer a resposta, você vai acabar encontrando que Q de 1, Q em 1, né, vai te dar menos 1 mais 2 cosseno de 1 sobre seno de 1, e Q de 0 vai te dar menos 1 mais 2 sobre seno de 1. Olha que coisa curiosa aqui, ó. Esse aqui é o resultado numérico, né, por um chamado método numérico aproximado, né. Mas olha que coisa mais curiosa aparece quando eu analiso a solução analítica daquele problema, para essas condições aqui. Ó. A solução analítica para esse problema é dada por essa U de x aqui. Ó. Claro, aqui eu estou calculando os fluxos, né, calculando a derivada. Então, eu vou olhar a derivada aqui. Ó. Quando você olha a derivada dele, e você aplica, né, o x em 0, o que aconteceu aqui, ó, e aqui? Ó? Quando eu aplico em x igual a 1, o que aconteceu aqui? Ó? Agora fica uma pergunta para você, né? Vai dar exatamente o Q de 1. Então, olha que coisa curiosa, nós estamos tratando de um método numérico, né? Um método numérico, mas na fronteira, né, no contorno, ele é exato. Apesar de ser um método numérico, né, como tudo aquilo que foi posto ali anteriormente, seria uma aproximação, né, tudo mais, né, fazendo vários cálculos ali, a gente conseguiu chegar na resposta analítica, né, nas extremidades. Roberto, mas você falou que o método serve também para resolver um outro ponto, né, qualquer naquele domínio, né? Lembrando, né, que nós tínhamos uma barrinha, né, de 0 até 1, né? Então, veja, nas extremidades, a gente resolveu, temos a resposta numérica igual à analítica, né? E para qualquer ponto no centro, né? Ou seja, para qualquer ponto entre 0 e 1, esse psi vai acabar assumindo um valor diferente, né? Então, ele pode ser qualquer valor entre 0 e 1. Então, como ficaria? Eu preciso discretizar ele inteiro, né? Montar um sistema de equações lá inteiro para poder resolver lá no meio daquela barrinha, por exemplo? Não tem essa necessidade. Pela formulação do contorno utilizar, né, o delta de Dirac, que é a questão da amostragem, tudo mais que eu fui comentando ali, a gente pode montar uma única equação para resolver qualquer ponto desse intervalo aqui de 0 até 1. Eu não preciso discretizar todo o domínio para chegar numa resposta, né, andar todo ele. Eu posso ir direto aonde eu quero, aonde eu preciso da informação. Então, com aquela formulação que tinha sido posta já hoje ali, vou até voltar nessa integral aqui, ó. Essa aqui já está boa, por sinal. Ó, aqui já tem a solução fundamental, né? Veja que aqui, ó, quando eu resolvi o problema, eu peguei essa integral e resolvi ela de 0 até 1, né? Resolvi ela inteira, essa integral de domínio que apareceu aqui, ó. Mas não preciso fazer isso, né, de uma única vez, eu posso quebrar ela. De que forma? Se eu pego para um outro valor psi qualquer, basta que eu calcule na formulação,
né, essas duas integrais que aparecem, aquela integral a partir de duas, né, ou seja, essas duas integrais que aparecem agora aqui, né, de 0 até o ponto, até xi, e de xi até 1. E daí, claro, eu vou carregar esse xi com um valor qualquer para os outros xis que vão aparecendo, que foram aparecendo na formulação. Mas espera aí, quando eu faço isso, eu não vou ficar com as incógnitas de volta, Q0, Q1, o 1, o 0? Na verdade, não, porque você acabou de calcular. Nós acabamos de calcular ali, né? Tinha sido dado quem era o 0 e o 1, faltava quem era Q0 e Q1. Agora calculei e já sei. Se eu já sei, agora eu posso calcular qualquer ponto que se entre 0 e 1, porque o resto já não é mais desconhecido, né? E aqui são duas integrais que são simples de calcular, né? Então, para ilustrar, né, uma aplicação, né, e resolvendo um pouquinho dessas integrais, né, até eu acabei fazendo um passo a mais aqui, sei que isso não precisava ter feito, mas eu poderia indicar, né, qualquer valor que se, né, nesse intervalo, para poder calcular o valor dele, né, em específico, né. E como eu falei, né, a solução analítica do problema é essa daqui, né. Então, ela vale, né, inclusive também para valores do domínio, né. Tem uma resposta muito boa para isso, né. Bom, pessoal, não sei se teria, né, alguma... Tem. O Roberto, Pode tem falar. duas mãos levantadas aí, Deixa eu tentar sair um pouquinho aqui. que eu vou te ajudando aí. Bom, então antes de passar a palavra para o Vitor para fazer a pergunta dele, só reforçando, do jeito que o Roberto explicou, significa o quê? Que você resolve para o contorno, né? Você calculou lá o valor do Q0, do Q1, você tem uma fórmula que é a solução do problema. E se você quer algum ponto, qualquer que seja ele, dentro do domínio entre 0 e 1, basta você utilizar essa última fórmula. Então você tem uma complexidade computacional extremamente reduzida aí, em relação, por exemplo, a diferenças finitas. Essa que eu acho que é uma das grandes vantagens, né, Roberto, talvez, né? Sim, claro, aqui eu estou pegando um exemplo didático, né, a ideia é que tudo isso que eu estou passando para vocês conseguem fazer no braço aí, né, é bastante conta em si, né, o material que vai seguir para vocês, inclusive tem um exercício que é para que vocês mesmos cheguem na resposta, né, claro, ele é tudo dirigido, né, mas o método ele pode ser ampliado, como eu falei, né, para problemas de duas dimensões, tem um exercício que está nesse material que também tem condições de fazer no cálculo, né, no braço mesmo, que eu também já fiz, mas a questão ali é que as operações que são feitas, muitas delas são muito semelhantes, e daí quando você pega um problema de uma placa para resolver, é claro, você vai resolver isso computacionalmente, né, você vai fazer isso, tem que fazer um programinha de computador, né, escrever ele direitinho, tem alguns que eu vou passar para vocês até o final do curso, aí, pra vocês brincarem depois ali com ele, e que daí o volume de contas daí acaba sendo semelhante a contas que eu falo de programação de computador, né, de outros métodos. Porém, né, se você tem um problema mais simples como esse que eu acabei de mostrar, você, a partir dos resultados do contorno, você consegue calcular qualquer valor do domínio a partir de uma única equação, e não discretizar toda aquela barrinha para chegar lá na resposta, né. Essa é uma das vantagens, né? Que no 1D fica mais fácil de enxergar, e no 2D você já monta as matrizes com muito mais variáveis e resolve tudo ao mesmo tempo, se você quiser também, né? Perfeito. Tá bom. Vitor, qual que é a sua pergunta? Oi, eu sou o Vitor e aí eu sou da graduação. E eu tenho duas perguntinhas. A primeira é que basicamente tudo se resume a escolha dessa função W aí. Seria. Sim, tem que só... Esse é um problema simples, né, como eu falei, né, a gente começa de um ponto, né, que a informação que chegou para mim que esse é um método que talvez não é tão conhecido, né, das pessoas que iriam assisti-lo, né, talvez até possa estar enganado, inclusive, mas a solução fundamental, ela é utilizada na formulação do contorno, né, tanto é que se você pegasse uma outra função qualquer, por exemplo, uma função quadrática, algo do tipo, você ia se assemelhar muito ao método de colocação,
por exemplo, ou até o método de Galerkin, que ele utiliza, não é a mesma linha de raciocínio, mas nas integrações que ele faz, lá ele acaba tendo uma função de ponderação que pode ser uma função linear, pode ser um polinômio, inclusive, né? Na formulação do contorno, não. Essa função, lá no finalzinho, como eu mostrei para vocês, ela não é arbitrária, ela é a solução fundamental do operador, né, para aquela equação diferencial que eu mostrei para vocês, igualada ao delta de Dirac, né? Tem toda uma construção aí, Vitor. Não, Porque- sim. Isso. Meu conhecimento posso- é limitado. É aquilo que eu falo, né? O material que vai para vocês depois, claro, ele é básico, né? Básico, óbvio, mas ele dá, assim, algumas noções de algumas funções que talvez quem tiver interesse no método mesmo vai ter que ir atrás para entender a função e como que ela funciona, e daí, óbvio que daí você vai entender o porquê que ela se encaixa tão bem nesse método, né? A função delta de Dirac ali, ela tem essa propriedade de amostragem, como eu falo, né? Ela consegue pegar de um problema, né, o valor da função 1 num único ponto. Então, eu vou chamar isso de sacada, né? Acho que os autores, quando foram estudando o método em si, sem saber, inclusive, ou sem ter uma nomenclatura específica, né, eles fizeram testes com funções diferentes, né? Só que essa propriedade da função delta de Dirac é muito importante, né? E é quase que um dos fundamentos desse método em si, né? Tinha mais alguma pergunta? Acho que eu vi mais alguém. Era mais uma pergunta que eu tinha também, Pode falar. que as restrições x igual a 0 e x igual a 1, se, por exemplo, eu estivesse trabalhando em um conjunto de dados, elas poderiam ser os próprios dados desse conjunto? É que eu também não conheço muito bem a teoria de restrição e tal. Bom, é que eu vejo, não sei se a minha resposta vai ser completa, né? Esse problema, do jeito que eu tentei mostrar para vocês ali, é um problema de domínio, né? Então, é um domínio que é conhecido, né? Ele tem as suas extremidades, né? A questão do intervalo pode ser qualquer valor, né? De 0 até 1, de 0 até 100, de 10 até 20, né? Qualquer valor. Agora, ele permite, inclusive, que você faça um cálculo para domínios infinitos. Isso é bem curioso, eu vou acabar trazendo isso num outro encontro aí, porque fica melhor, inclusive, de entender essa formulação quando eu estou em duas dimensões. Por exemplo, eu tenho lá um conjunto de dados, que é talvez isso que você está me falando, né, que está encerrado dentro de um disco. Tá, então dentro de um disco eu vou estar resolvendo esse disco, né, com elementos de contorno, vou tentar entender o que acontece com aquela população, com aquela variável dentro desse disco a partir das informações da borda. Tá, isso pode ser feito. Agora, se eu imaginar que ao invés de um disco, eu tenho uma cavidade, né? Se eu tenho uma cavidade, então o disco é justamente onde não tem matéria, mas ao redor dela tem. E daí nesse ao redor, que daí eu tenho o domínio infinito. E daí no equacionamento, aquela equação para qualquer ponto, daí você pode calcular. Você pode dar um exemplo específico, né, pegando problemas de calor, né? Tem lá uma estrutura de um certo material, né? Vamos por lá um tubo, né? Só que por esse tubo passa algum gás sob pressão, né? Em temperatura alta ali, e você quer, por exemplo, simular isso computacionalmente para verificar qual que é a temperatura longe desse tubo, supondo que o material é contínuo, né? Então, veja, se é um tubo, então o seu centro é uma cavidade. Agora, longe dele é o próprio material. Você não precisa discretizar tudo, montar equações para cada pontinho até chegar lá. Você monta uma equação para o ponto que você quiser. Quando eu falo de domínio infinito, é que eu estou dizendo assim que não tem um limite para essa estrutura. O tubo está aqui, né? Mas ele é uma peça que segue por alguns metros, ou à medida que for, né? Na matemática tudo pode, né? Então, aí ele se aplica bem, né? Entendi. Obrigado. Ok. Pedro também tem uma pergunta? Sim, primeiro, boa tarde, né, professor Petris. Esse exemplo que você mostrou para a gente, né, é um problema em uma dimensão. Então, numa linha, né, você pegou os elementos no contorno, são 2 pontos. Isso.
E daí duas questões que me surgiram, né? Primeiro, sobre quando fala das matrizes que vão ser resolvidas, né? Que vão ficar densas e elas vão ter uma determinada dimensão. Nesse caso específico, a gente tinha 2 pontos no contorno considerados e a matriz foi uma 2 por 2, né? A matriz, ela cresce dessa maneira, o número de pontos que a gente tomar nas... As matrizes são quadradas, acho que essa é a tua pergunta, né? Sim, é que essa foi quadrada de dimensão 2 por 2, né? Isso. Se a gente tivesse... Porque isso aconteceu porque a gente pegou exatamente 2 pontos na borda? Não, não necessariamente. As matrizes do sistema, é até importante, né? Imagine lá, né? O sistema de equações A, x igual a B. Né? Essa matriz A, ela sempre vai ser uma matriz quadrada. Tá? Agora, né, igual a vezes x, né? Um vetor de incógnitas, né? E esse outro igual a B, que é um outro vetor, esse vetor aí, que ele é, na verdade, resultado do produto de uma matriz que nem sempre é quadrada por um vetor que tem a mesma, linhas e colunas, né? Que tem o mesmo número de posições das colunas, deixa eu ver, linha e coluna, exatamente, do mesmo número de colunas da matriz, uma matriz B maiúsculo chamada desse jeito, tá? Mas a tua pergunta, acho que inicial, é se ela vai ter o mesmo número de linhas e colunas. A matriz do sistema, que eu digo a matriz à esquerda, sim, ela vai ser quadrada. A da direita, que eu vou ter que mostrar para vocês no material, vai ficar mais fácil de entender. Porque aqui, do jeito que eu fui fazendo, deixa eu ver se eu consigo identificar isso aqui. Deixa eu só projetar minha tela de volta aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui novamente, né? Do PDF, certo? Sim. Isso. Então essa matriz aqui é uma matriz quadrada, né? Tá? 2 por 2. Aqui, essa que está multiplicando o fluxo aqui, em si, ela também é quadrada, mas aqui, veja que aqui eu estou colocando zeros nessas duas posições para poder escrever a equação direitinho como estava lá em cima, né? Mas aqui agora apareceu um vetor independente, né? Entende? Então, aqui eu já não tenho uma questão dela ter mesmo número de linhas e colunas, né? Porque aqui é um vetor em si, né? Acho que a tua pergunta, se você pudesse talvez refazer ela, acho que eu poderia dar uma resposta melhor para você. Deixa ele voltar ali. Eu acho que talvez... Leandro, eu vou precisar atender um telefonema aqui, tá? Só um segundinho. Ah, não, tranquilo. Eu vou conversando com eles aqui. Eu acho que eu entendi a sua pergunta, Pedro. Por exemplo, um problema unidimensional, que nem é o caso ali, né? Então, quer dizer que eu tenho de calcular o U de 0 e o U de 1. São duas incógnitas. Será que sempre, qualquer problema unidimensional, eu teria duas incógnitas? Acho que é mais ou menos isso a sua pergunta, não é? Sim. Digamos que a gente pegasse um domínio de 2 dimensões, por exemplo, né? Então, certo. A gente poderia ter mais do que 2 pontos nas bordas, né? Se fosse um domínio... Vamos falar que a gente pegasse um domínio quadrado, por exemplo, né? E pegasse as 4 bordinhas, né? As 4 vértices ali. Então, certo. Será que a gente teria uma matriz 4 por 4, então, em vez de uma... Isso. Então, é assim... as incógnitas estão diretamente relacionadas com o que você quer calcular na borda. Roberto, eu estava falando para ele, perguntando para ele, questionando ele a pergunta dele, e a pergunta dele é o seguinte: para qualquer problema unidimensional, por exemplo, esse que você está apresentando na tela aí, ele é um problema que tem duas incógnitas, o de 1 e o de 0, certo? Isso, Tá. A pergunta dele é, qualquer que seja o problema unidimensional, sempre será um problema com duas incógnitas? Assim, né? Vamos pensar, né? Unidimensional, ele sempre vai ter as duas extremidades, né? Então, sim, são essas duas incógnitas, né? Isso. Porque esse aqui é um problema de valor, sempre tem que cuidar, né? Pra gente não falar a palavrinha errada, né? Ele não é um problema de valor inicial, né? Ele é um problema de valor de contorno em si, né? Então, ele precisa de duas
duas informações, né, para encontrar as outras duas que faltam, né? Então, a questão das matrizes aqui, ó, sim, são duas incógnitas, né? Então, quando eu monto o sistema de equações, ele vai ter uma matriz que vai ter a mesma ordem de grandeza, ou seja, 2 por 2, né? Isso. Ele Agora até deu uma outra ilustrada aqui de um problema. Se fosse 2D, por exemplo, 2D, um quadrado, tá? Então, eu teria 4 bordas, certo? Se eu tivesse que nessas 4 bordas fossem valores constantes, a pergunta dele era, então eu cairia num sistema de 4 equações? Então, vamos queimar um pouquinho de etapas e vamos pensar num problema, só para ilustrar, tá? Isso aqui eu planejei para amanhã, mas vamos só ilustrar. Aqui um problema que é um domínio quadrado, né? Uma plaquinha para resolver. Aqui eu estou resolvendo Poisson, né? Mas se eu tiver igual a zero aqui, eu tenho Laplace, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho, basicamente, 4 arestas, né? Para cada uma dessas arestas, eu tenho um elemento de contorno. Quando eu tenho uma dimensão, eu não tenho como discretizar mais, né? Ou seja, vamos supor que eu pegue só essa linha aqui de baixo, né? Em uma dimensão, esse cantinho e acabou, né? Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma placa para resolver, isso já não é sempre verdade. Eu não tenho só 4 elementos, né? Eu tenho 4 arestas, mas eu posso subdividir essas arestas em quantos elementos eu quiser. Não preciso ter, inclusive, a mesma quantidade de elementos aqui, ou aqui, posso ter, inclusive, diferentes. Mas esse aqui é um problema que, quando eu fui resolver ele, eu fiz usando, basicamente, 2 pontos de integração com 4 elementos. Eu vou só mostrar algumas imagens, talvez só para deixar vocês aí com aquela pulga atrás da orelha, tá? Porque eu quero mostrar a matriz, né? Então, ó, essa daqui já é uma das matrizes do sistema, e ela tem 4 linhas e 4 colunas, né? Mas por quê? Porque nesse problema aqui, ó, eu estou utilizando como elemento cada aresta, né? Então, eu tenho uma aresta, 2, 3, 4. Eu tenho 4 elementos. E vou chegar numa matriz 4 por 4, né? O sistema é bem posto, sem problema nenhum. Bem condicionado em si. Agora, se eu pegar... veja, as imagens são só para deixar vocês interessados, na verdade, tá? Vou fazer uma propaganda já para amanhã. Eu não preciso, ou eu não devo, talvez, dependendo do tipo de elemento que eu use, utilizar um único elemento. Porque usar um único elemento significa, em 2D, que tudo que acontece nessa aresta tem o mesmo valor. Veja que isso não é verdade. Porque, vamos supor aqui nesse problema específico, que nessa plaquinha aqui, ó, a temperatura nessa aresta é de 1 grau Celsius, aqui 2 graus Celsius, né? Por Laplace você resolve direto, isso aqui vai ser a média, né? É uma resposta linear de temperatura, aqui vai ser 1,5, né? Mas, se eu for analisar o comportamento, eu vou encontrar que essa resposta, na verdade, ela varia entre 1 e 2 linearmente, né? E não como esse bloco, né? Todo ele igual a 1,5, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu fiz uma solução, resolvi o problema, ele funciona perfeitamente nesse ponto de colocação que foi analisado, né? Mas ao redor dele, veja que aqui tem uma discrepância, né? Ele deveria começar em 1 e subir até chegar em 2, por uma questão de equilíbrio térmico, né? Mas aqui não mostra isso. Como que eu consigo isso? Eu consigo isso quando eu começo a discretizar um pouquinho mais essa fronteira. Ou seja, eu começo a utilizar mais elementos, né? Esses elementos que eu tenho aqui, ó, são elementos geométricos constantes, né? Que quer dizer o quê? Que tem o mesmo valor no seu comprimento, na sua extensão. Aqui eu tinha um elemento constante, né? Em cada aresta. Aqui eu já tenho 2 elementos. Observe que a imagem já começa a ficar um pouquinho diferente já, né? Em relação àquilo que se espera, né? Ó, aqui já tenho 4, né? Então já começa a perceber, opa, aquela linearidade que deve existir entre 1 e 2, ela começa a ficar evidente, né? E ao passo que eu for utilizando cada vez mais, né? Isso, depois que você faz um programa de computador, daí fica fácil, né? Que a forma de calcular as matrizes é a mesma, né?
calcular as integrais, né? Então, só para comparar, né, a resposta analítica daquele problema é essa daqui, ó, de 1 até 2, né? E aqui, com alguns elementos de contorno, né, aqui eu fiz já para ter uma amostragem de todos os pontos, né, para mostrar como funciona isso em todos os pontos, né? Não preciso calcular todos eles para saber quanto vale aqui, entende? Eu posso calcular direto, mas só para mostrar, né, todas vamos dizer assim, todos os pontos incógnitos do problema, eu acabei representando desse jeito, né? Se eu utilizar algum outro tipo de elemento, que daí está na tecnologia dos elementos de contorno, que sempre vai, cada dia, aumentando as aplicações, né? Se eu, ao invés dele usar um elemento constante, que é esse que eu falei aqui, utilizar um polinômio, uma função, utilizar um elemento linear, por exemplo, eu já consigo economizar bastante na solução. Então, isso vai variar, né? Mas sobre as matrizes, a matriz que nós temos, ela tem a ver com o número de incógnitas, né? Então, ou seja, cada incógnita vai te dar, basicamente, uma linha e coluna para ser resolvido, né? Aquilo que eu falei já hoje, né? Se eu tenho um sistema de linear para resolver, né? O AX igual a B, né? Só que no nosso caso aqui, seria um H vezes U, né? Ou seja, minhas incógnitas que aparecem aqui, né? Igual a G vezes Q, né? E esse Q, por exemplo, seriam condições de contorno dados para o problema, né? Aqui eu também tenho uma matriz que tem 4x4, né? É só uma questão aí, né, de manter sempre em mente que você vai ter que ter o número de linhas e colunas equivalente ao número de incógnitas para poder resolver, né? Acho que é isso, né? É isso. Ficou claro, Pedro? Você entendeu? Ficou, sim. À medida que ele vai, por exemplo, colocando mais incógnitas na borda, por exemplo, o sistema vai crescendo? Sim, sim. A ideia é essa. Beleza. Essas incógnitas, inclusive, você pode colocar no domínio do problema. Porque, como eu falei, a gente está resolvendo um problema de contorno. Mas nada impede que a gente resolva de uma única vez. É discretizar, né? Eu preciso calcular lá no meio da placa. Lá no meio da placa é que se igual a 1.5, por exemplo, ou 0,5. Já coloca no sistema, na montagem do sistema você já resolve de uma vez só também. Tem problema, né? Ele é feito para ser mais prático, mas ele também pode ser mais prático ainda quando você monta o sistema linear de uma única vez. Eu estou falando isso por quê? Porque esse problema que está em tela é um problema estático, né? Agora, quando eu estou num regime transiente, né? Daí eu preciso dessa iteração, né? Para ver o que acontece no passo seguinte, né? Daí, claro, eu vou passar isso até quarta-feira para vocês, né? A ideia é ir crescendo no curso, né? Com as aplicações, dar alguma noção para vocês. Mas sim, eu pretendo tratar de um problema, inclusive, que é transiente. Daí tem algumas questões lá que envolvem até uma não linearidade, né? O Uriano vai falar sobre isso também, né? O Roberto, tem mais uma pergunta. O Bruno. Bruno, pode fazer sua pergunta. Você falou agora no finalzinho da questão de não linearidade. As questões de materiais, elas são colocadas na própria equação diferencial da modelagem do problema, ou elas aparecem só no método numérico? Ou seja, você primeiro coloca cortando modelo... Tá cortando um pouquinho a tua fala. Eu podia repetir, por favor? Assim, na modelagem do problema, vai junto as questões de cada material, por exemplo, madeira. Sim. Ou só no BEM, né? Que é Boundary Element Method. Isso. Por exemplo, o material. Veja, essa equação diferencial que eu acabei de resolver, deixa eu só, até eu gosto de falar olhando para a equação, é mais fácil. Vamos voltar aqui. Melhor ainda. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar essa desse problema 2D, tá? Tem todo um detalhe aqui para ele, mas, por exemplo, aqui, qual que é a condutividade térmica ou a difusividade térmica desse material aqui? Qual que é?
Tá em... É 1, né? Então, É 1, né? Porque, as constantes estão, né? porque aqui seria 1 sobre K, né? Ou ainda, como alguns autores utilizam, né? Alfa ao quadrado vezes o Laplaciano menos B, né? Por exemplo, né? Tá. Então, o tipo de material, né? É metal, é madeira, né? O que for, você consegue representar a partir da constante que multiplica o operador, aqui, da equação diferencial, da mesma forma. Aqui, nesse caso, eu tenho também um material que ele se deforma, né? Ou transmite a energia através dele da mesma forma na direção em relação a x, na mesma forma em direção em relação a y, né? Isso também tem uma teoria específica dentro do contorno, que você pode ter um material que não é isotrópico, né? É um material que... Só um pouquinho, Luiz, só um pouquinho. Um material que não é isotrópico, né? Que Ele você pode consegue... resolver Você consegue utilizar, inclusive, com constantes diferentes aqui para cada uma das direções, né? Entendi. Como eu falo, esse primeiro exercício que eu mostrei para vocês, assim, ele é para ser didático mesmo e tal, né? Mas aplicações, assim, um pouco mais avançadas, eu vou mostrar para vocês, ainda dentro desse curso, não hoje, um pouquinho mais para frente, hein? Mas a ideia é que, pelo menos a minha opinião, né, é que você saísse nessa tarde, né, com uma teoria, assim, suficiente para você conseguir resolver sozinho um problema semelhante esse ao que eu fiz, né? Claro, talvez com outras condições de contorno aqui e tal, até no material que vai para vocês, finalzinho do curso eu já mando para vocês, tá? Esse material que é em PDF que eu tô narrando ele. Mas tem um problema que eu gostaria que vocês tentassem fazer, como eu falo, assim, ó, sozinho, né, por conta, para você ter essa... Qual que seria a palavra, né, Eliandro? Para você ter essa firmeza... Familiaridade. A familiaridade, porque quando eu falo das integrais, calcula a integral 2 vezes por partes lá. Calcule, entende? Calcule, é legal isso, porque você vê o que acontece, você vê o que acontece com essa equação diferencial, ela se tornando uma equação integral, né? Eu sou suspeito para dizer que é muito bonito isso, né? Mas é muito bonito, sim. E a matemática que vai surgindo ali, você vê, né, o teorema de Green, né, sendo utilizado, né, de tal forma, né, que você consegue representar um problema de domínio a partir das suas fronteiras, né? E ainda que nós estamos no 1D apenas, né? Que você consegue, de certa forma, manusear, né, no braço, como eu falo assim, borracha e lápis e tal, esse equacionamento em si, né? Não que o 3D não dê, claro que dá também, só que para você ter um resultado, você precisa aí ter uma questão já computacional, né, para poder fazer o cálculo das matrizes, se torna grande como qualquer outro método, né? Mas por uma questão assim talvez até de sugestão ou de ordem aqui na nossa conversa, esse probleminha aqui, ó, que está na página 23 do material, ele também está resolvido, tá? Tem a resposta dele e tal, mas eu espero que você depois tenha 23, tenha 24, tem mais um exercício que é semelhante, mas muda as condições de contorno, né? Para você ter essa firmeza no método, né? Para gente poder dar o passo seguinte no próximo encontro. Na verdade tem letra... Eu fiz como se fosse um apostilão, vocês estão percebendo, né? Então tem uma letra B aqui, tem uma letra C e tem uma letra D. Só que aqui já utilizando, né, uma outra função, né, que também pode ser utilizada no problema, né? Essa outra função W aqui, tá? Roberto, desculpa te cortando. Tem o Adriano que levantou a mão, então nós vamos pedir para ele te falar qualquer pergunta, e aí você respondendo a pergunta dele, agora são 4h30, aí você fica à vontade para seguir com a sua linha de raciocínio na tua apresentação depois da resposta do Adriano, tá bom? Tudo bem. Beleza? Professor, perdão, eu imaginei que já havia terminado. Qualquer coisa eu faço a pergunta no final, para não ficar... Pode fazer, fica à vontade. Na verdade, acho que o Adriano já entendeu até onde que eu gostaria de chegar hoje, né? Como eu falei, né, a ideia minha, assim, não é uma aula, né? Isso é aquela coisa, né? O trabalho no quadro de giz, acho que vai levar muito tempo a ser substituído, né?
mas é como se fosse, né? Então, a ideia seria dar essa explicação, né? E depois deixar algumas atividades, alguns exercícios para que vocês resolvessem. Se tiver dúvida, a gente discute também, né? Mas a minha apresentação, ela está quase chegando no final desse dia, porque minha ideia é que no próximo encontro, amanhã, eu já traga o 2D, né? Então, você tá certo no teu raciocínio, Adriano? Tá, então eu aproveito a oportunidade aqui para fazer uma pergunta. Na verdade, é uma curiosidade, professor Roberto. Supondo que você tenha, vamos pensar no caso 1D mesmo, tá? Suponha que você tenha a sua fronteira, só que uma dessas fronteiras seja um intervalo aberto, por exemplo. O que poderia afetar isso no cálculo Ou seja, a minha pergunta é, isso teria alguma consequência? Porque, vamos supor, vamos tentar pensar de uma forma mais avançada. Vamos supor que eu tenho um intervalo semi-aberto, onde uma das duas fronteiras tenda ao infinito, por exemplo. Como é que eu calcularia a questão da fronteira? No caso, eu estimaria só na fronteira que eu conheço, e aquela que, no caso, onde eu tenho uma tendência por infinito. Eu não sei se você comentaria alguma coisa nesse sentido, ou se eu estou avançando alguma etapa aqui, não sei se tem, inclusive, como fazer esse cálculo, mas é uma curiosidade que me surgiu. Veja bem, né, o problema, quando você tem a questão de duas dimensões ali, né, duas dimensões não, uma dimensão eu tenho duas incógnitas, né, se for pensar numa barrinha finita, né. Então, duas incógnitas, se é um problema de valores de contorno, eu vou ter também duas informações, né? E com essas duas eu chego nas outras duas que eu não tenho. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma barra que é de um domínio semi-infinito, né? De zero até infinito, como ficaria a formulação? Boa pergunta. Qualquer resposta que eu vá dar nesse instante seria uma mera especulação. Mas o que eu começaria a fazer? Eu teria basicamente uma informação do ponto, vamos supor, de zero até infinito. Então, eu tenho uma incógnita e vamos pensar assim, vou pegar essa equação aqui, até melhor, é bom olhar o equacionamento, acho que é sadio isso, é bom colocar mais perguntas aí, deixa eu ver aqui, acho que essa equação, essa aqui já dá, qualquer uma delas aqui, essa aqui também, deixa eu só ver se eu pego, essa aqui, aqui, deixa eu só pegar se está aplicada, aqui não está aplicada, por exemplo. Então, essa daqui, ela tá ainda com a possibilidade de eu atribuir um valor qualquer aqui, um qualquer para x. Vamos supor que esse intervalo, em vez de 0 até 1, fosse de 0 até infinito. Isso. Então, essa integral aqui, eu acredito que você já teria um probleminha para resolver, né? Quanto que daria de 0 até infinito a integral com esse resultado? Claro, a matemática, claro, você chegaria no resultado. Provavelmente eu teria, vamos ver aqui, esse outro aqui é em 0, vou supor que eu mantenho 0, mas aqui eu teria o fluxo, qual é o fluxo no infinito? Mas eu acho que seria até curioso, isso aqui, de um problema físico real, óbvio, né, se estiver muito distante da fonte, ele vai ser assintótico, né? Vai tender a zero. Mas ao mesmo tempo, né? Se for pensar, né, o Sol, né, irradiando energia pelo universo, né? E nós estamos a uma grande distância dele. A gente sente os efeitos dele aqui, né? E sente até um certo ponto dos confins do universo, né? Vamos pensar desse jeito. Sim. A questão é qual que é o tamanho desse infinito, né? Até onde, né? Mas aí eu acho que eu tenho uma explicação para dar. Boa, vamos. Diga lá, professor. A pergunta do Adriano é se o intervalo fosse aberto, né? Isso. Adriano, eu te dou a resposta precisa desde que você me dê a resposta para uma pergunta antes. Posso falar? Pode falar. Qual que é o problema aplicado? Na verdade, não tem problema aplicado. Isso foi uma curiosidade que me surgiu agora na cabeça, assim. Na verdade, eu nem sei se faz sentido matematicamente fazer esse cálculo com a tendência ao infinito. Na verdade, isso foi uma curiosidade. Não, a sua curiosidade foi perfeita. Por quê? Porque a tua resposta, ela está amarrada com o quê? Com qual é a natureza do problema, a priori, que se está pensando em resolver. Por quê? Porque a hora que você tem um problema a priori,
Então, naturalmente, você vai colocar condições de contorno, certo? Embora você tenha ali na fórmula, como o professor Pettis apresentou, a possibilidade de você fazer a integração de zero a infinito, você naturalmente você tem que se perguntar, mas espera lá, eu estou resolvendo qual o problema aplicado? Por quê? Porque a matemática até nos permite escrever, mas será que o fato dela nos permitir escrever, nós estaríamos tratando da resolução de algum problema que seria aplicado? Ou seja, teria algum problema em que o limite dele, uma borda dele está lá no infinito? Se esse problema físico está bem posto, então é de se esperar que a matemática consiga mapear, através da sua modelagem, a interpretação do infinito ali. Tipo, a hora que eu tenho lá uma irradiação do Sol indo para o cosmos, lá nas bordas do universo, o Sol lá não está radiando nada lá, a priori. Né? Então, lá você vai ter o quê? Que a condição de controle lá vai ser igual a zero, inexistência da radiação lá. Então, você vai ter que sempre, na medida que você vai colocar o problema a ser resolvido, se fazer essa pergunta antes, mas qual que é o problema aplicado? Porque eu tenho uma natureza de necessidade da borda. Qual que é o nome da técnica? Qual que é o nome da técnica? Entendi. O nome da técnica é elementos de contorno. Então, eu preciso ter alguma coisa ali, porque senão vai... Sim, faz sentido. É que é bem uma curiosidade mesmo que surgiu, né? Não, mas a curiosidade é ótima. É bem o que o professor falou, porque a matemática, a gente consegue escrever isso aí tranquilamente, mas nem sempre que nós escrevemos tem coerência com o sentido físico do problema. Isso. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido mesmo que surgiu essa curiosidade. Né? Mas tudo bem. E só para aproveitar, o professor Roberto, só uma pequena dúvida. Nesse material que o senhor tem, que vai disponibilizar para nós, ele comenta alguma coisa sobre a ordem de convergência? Essa ordem de convergência ela vai se alterar conforme a função ou conforme a dimensão? Só assim, sem... Não. Eu ia deixar esse último material para mostrar para vocês no último encontro, mas tem um deles que eu vou esse material não. Como eu falei, esse material ele é um apostilão mesmo, e ele tem a finalidade de apresentar de maneira introdutória, né? Mas tem alguns outros materiais, deixa eu só ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Sim. É que esse daqui eu só ia... É questão, né, do obituário, né? É de quando ele faleceu, né, do Brebia, que eu comentei ali, né? Mas, na verdade, o material, você encontra aí, inclusive, a versão, né, completa, né, do livro do Brebia, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não, isso aqui não... Só um pouquinho. Esse é um curso... Deixa eu ver se é esse. Esse daqui é o próprio livro, né? Do Brebia. Nem sei se eu devo estar fazendo isso, né? Está sendo gravado esse encontro, né? Mas depois, quem quiser, vou deixar meu e-mail lá. Quem quiser, manda um e-mail, eu envio o arquivo, né? Ou mando um link para a pessoa procurar. Mas, claro, aqui o material, veja, são 325 páginas. Daí, claro, ele é mais denso em si, né? Não, tranquilo. Para poder falar sobre aquelas mesma coisa que eu falei, né? Alguns fundamentos, né? Ver as funções de aproximação, formulação fraca e tudo mais. Né? E esse material ele é mais completo. Claro, quem tiver interesse no método em si, claro, é de bom tom, né? Querer se aprofundar nele, né? Que no nosso mini curso aqui não tem essa finalidade, é mais a finalidade de divulgar mesmo, né? O método em si, né? Tá ok, obrigado, viu, professor? Beleza, Roberto. Mais alguma pergunta dos colegas aí? O Vitor tem mais uma. Pesquisar o livro, isso aí, né? Então, eu vi que teve alguém que falou assim, se fosse uma corda solta, né? Legal, né? Uma corda solta. Seria, né, um DU, né, dx2 lá, né, igual a um du2 dt2, né? Opa, tem uma derivada no tempo, né? Se é uma equação de onda, então, né, uma corda, né? Então já tem uma dificuldade a mais, né? Porque essa formulação, do jeito que eu estou passando para vocês, eu vou dar ênfase em problemas que são estacionários, nesse começo aqui, né? Pretendo falar para vocês na quarta-feira de problemas que são transientes, né?
E daí também algumas técnicas aí, que inclusive usa diferenças finitas, para poder representar essa variação no tempo, né, essa derivada no tempo, né. Então bom, pessoal, mas assim, do material em si, assim, até por uma questão de deixar também tempo suficiente para vocês absorverem, né, eu vou só preparar um PDF direitinho até essa parte aqui, ó. Então vai toda essa explicação que eu narrei para vocês. Tem alguns exercícios aqui que eu acho que seria legal, né, dar uma olhadinha neles, tentar resolver. E, claro, ele também está resolvido algumas etapas ali, tem a resposta, mas para você mesmo entender o mecanismo, que essa aqui é a parte mais interessante, né? Porque quando se define aquela função W1, W2, para poder eliminar alguns termos, né? Tipo, eu acho que passa para você aquilo que passou na cabeça dos matemáticos que trabalharam nesse método, né? De certa forma, para poder simplificar, né? Para poder representar a solução de uma forma alternativa, né? E nem sempre uma solução analítica a gente encontra para um problema. Ah, Roberto, mas você está falando de um problema simples, que a solução analítica é fácil de calcular. Sim, né? Geralmente é assim que começa, né? O método numérico, você pega um problema mais simples e valida ele, né? E ao passo do tempo, você vai deixando ele mais complexo cada vez mais, né? E você tem que ter uma garantia de que o método funciona, né? Então, acho que essa que é a grande vantagem do método numérico, né? Ele não requer sempre que nós tenhamos lá sempre condições nulas na fronteira, ou que o raio seja igual a 1, como em algumas soluções analíticas que só valem com essas únicas condições, né? Porque o próximo encontro eu pretendo tratar com vocês, né, do probleminha, né, em 2 dimensões, tá? Bom, Leandro, não sei se alguém mais... O Vitor tem uma pergunta, aí depois a gente vai caminhando para o final, então, de hoje. Pode ser? Vitor, qual que é a pergunta? A minha pergunta é bem simples. Logo no começo da aula, você citou 2 assuntos que eu ainda não vi, que um é a ponderação e outro é fluxo, que eu não entendo muito bem esses assuntos. Se você pudesse falar um pouco, não sei se demora muito. Puxa, temos aí um professor de fluxo aqui na sala, né? O Adriano, né? É isso, né? O Adriano sabe Navier-Stokes um pouco. Bastante, Um pouquinho de Navier-Stokes, mas não me arrisco não, viu? Na parte física, mas cadê o Paulo Nath para ajudar aí, professor? Verdade. Mas quer ver? Mas, Vitor, é aquela coisa, né? Veja, esse é um mini curso, né? Ele tem, assim, o objetivo de divulgar o método em si, né? Claro que vão ficar muitas pontas, né? Da mesma maneira que amanhã eu vou falar sobre a parte do problema em 2D, eu vou falar, usa uma integração de Gauss lá com 2 pontos de Gauss, né? Ou usa uma transformação logarítmica e tal. Claro, vão ficar lacunas, mas no material em si, ele está guiado, e aquilo que você sentir que falta, você sabe pelo menos você sabe o que procurar, né? Então, quando eu falei, né, função de ponderação, né, nada mais é do que você pegar, né, por exemplo, a equação diferencial e multiplicar ela por uma outra função. Só que na formulação do contorno, eu mostrei para vocês que lá no finalzinho, ela não é uma função qualquer, e sim a solução fundamental do problema, né? E daí resolvi as integrais, né? Questão de fluxo, né? Esse é um problema, assim, que ele aparece bastante na graduação, né? Resolve algumas equaçõezinhas diferenciais aí, com, por exemplo, volumes de recipientes, né, diferentes, com vazões diferentes. Esse já é um problema de fluxo. Da mesma maneira que você tem problemas de transmissão de energia térmica, calor, né? Então, né, há um fluxo, né, um fluxo térmico na estrutura do material, que já mostra qual que é o comportamento dele, né? Eu coloquei aquelas variáveis, tipo, U e Q, né? Geralmente, então, nos livros que eu li, os autores acabavam utilizando U para temperatura e Q para fluxo de calor, entende? Então, não se preocupe, né? Esses termos você consegue encontrar, acho que facilmente, você tem bons professores também na UEL aí, mas são algo assim que, de certa forma, se você já tem a dúvida, você já sabe o que procurar, né? Está mais relacionado com a física do problema. A tua pergunta
A resposta é obtida lá da parte física. Ela não é um problema de matemática. Eu vou na quarta-feira fazer um fechamento com algumas aplicações ali e tal, ou vou mostrar algumas aplicações para vocês, e uma delas fala do fluxo de água dentro de uma estrutura porosa. Daí você diz assim, pô, mas o que um matemático está falando sobre isso, né? Eu estou resolvendo uma derivada de segunda ordem, basicamente só isso. Só que eu particularmente, quando comecei a estudar matemática, né, eu acabei me inclinando um pouco para a parte aplicada. Então, essa coisa isso que eu estou falando, na verdade, quando eu falo, ou vou falar ainda, resolver uma barragem, resolver um problema de infiltração, algo do tipo, é aquela U, é aquela que aparece nas equações, mas que na vida real é a água escoando dentro de uma estrutura. É um problema que você tem que resolver, né? Mas isso com o tempo, né, cada um de vocês vai pegando, né? Eu acho. É isso. Obrigado. Quer ter uma ideia, Vitor? Deu sim. Basicamente é o fluxo e a ponderação que a gente conhece na vida real, assim mesmo. Isso, é exatamente isso. Só que aí, no caso, tá escrevendo de forma matemática isso. Uhum. Sim. Até Eliandro, acho que até para ter algo combinado com todos aí, ó, eu vou precisar só depois, quando encerrar o curso, eu vou precisar de uns 15 minutinhos mais ou menos ali, mas eu posso deixar aqui no chat, inclusive, eu não sei se... Lá naquela página, Eliandro, tem o meu e-mail lá? Então, é isso que eu queria te perguntar. Você vai querer disponibilizar o seu material para eles, né? É que eu ia deixar hospedado na página da universidade, tá? Então, é isso que eu queria conversar com você. Será que a gente consegue fazer isso depois que a gente acabar aqui agora? Você acha que é possível? Isso, eu acho que sim. Ó, se todos estão vendo a minha tela, né, eu vou só mostrar para vocês aonde que eu vou deixar o material. Não, porque daí, Roberto, deixa eu só te cortar. Porque daí a gente vai fazer o seguinte, a gente combina nós dois qual que vai ser o link, e aí a gente podia, lá na página do PGMAC, aonde está lá a tua apresentação, eu deixo o link lá. E aí, tipo, 5 horas, lá pelas 7 horas da noite, vocês podem acessar a página do Verão, tá? Vocês me permitem fazer uma abertura de página aqui? Posso fazer, Roberto? Isso, deixa eu parar de compartilhar aqui. Até... Por favor. Eu já vou até mostrar para eles. Isso, ó, parei. Tela sua. Então, lá pelas 7 horas da noite, deixa eu apresentar aqui, só um segundinho. Para vocês entenderem o que nós vamos fazer. Ó, 7 horas da noite, vocês entram aqui na página do programa, tá? Aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Página do PGMAC. Clica aqui, ó, programa de verão. Caiu aqui, ó. Clica aqui, ó, mini cursos. E aí, aqui, tá vendo, ó, o nosso mini curso, ó. Mini curso 1. Uma introdução ao método dos elementos de contorno. Então, bem aqui embaixo, ó, antes do mini curso 2, aqui, ó, eu vou deixar o link para o material do professor que está disponível na página dele. Então, eu redireciono vocês lá para o link dele. Pode ser assim, Roberto? Sim, com certeza. Tá certo, pessoal? Vocês entenderam? Então, lá pelas 7 horas, vocês entram aqui, mini curso 1, palestras, mini cursos, quer dizer, aqui no finalzinho aqui, ó, mini curso 1, depois da palavra, da expressão carga horária, vai estar o link, o material do professor Roberto. E aí vocês podem acessar o material dele. Ficou claro? Beleza? Perfeito. É isso. Bom, pessoal, eu de minha parte até agradeço aí a participação de todos vocês, né? Pessoas ficarem se manter na reunião todo esse tempo aí, eu sei que não é todo mundo que fica, né? Mas agradeço muito a participação de vocês, né? Amanhã eu pretendo trazer mais dar sequência nesse material, como falei para vocês, né?
vai ter um termo ou outro que vai aparecendo, mas ele, de certa forma, tem aquele material que eu estou produzindo, é um material que está sempre sendo atualizado, inclusive, e imagino que no futuro vai acabar contando até com a ajuda de vocês aí, com algum código computacional que tu pode estar trocando, tá? Mas eu estou bem satisfeito de estar conversando com vocês nessa tarde aí. Agradeço mais uma vez o Leandro, né, e a participação de todos aí. Obrigado, Anderson. É joia. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Então, amanhã a gente continua nesse nosso curso. O professor Roberto vai abrir um pouco mais o assunto, né? Então, a gente aguarda vocês amanhã, 3 horas, para continuar desenvolvendo as coisas aí. Tá certo? Obrigado. Eu e o professor Roberto, a gente vai continuar aqui um pouco mais, mas vocês podem ser felizes agora. E uma palestra menos. Tá bom? Valeu, obrigado. Até mais.